Olá pessoal, eu aqui novamente. Agora nós vamos trabalhar sobre o procedimento no processo de execução, tá? Vamos entender como que funciona o andamento processual, tá certo? Como os atos se exteriorizam. Tá? Inicialmente, vocês podem ver aí, acompanhar comigo no PowerPoint, tá? Eu trato sobre a petição inicial. Sempre que se inicia um processo, devemos analisar primeiramente dois dispositivos em quaisquer casos, tá? Seja processo de execução, ação de reintegração de posse, procedimento comum, eu tenho que analisar o artigo 319 e o artigo 320, tá? E aí, quando eu me deparo com a situação específica, que é no caso aqui processo de execução, eu não posso deixar de analisar o artigo 798. Então, para nós aqui, processo de execução, título executivo extrajudicial, tá? Numa dívida de valor, tá? Então, eu vou analisar artigos 319, 320 e 798, tá? Eu vou analisar aqui em específico o artigo 798, tá? Que tem algumas peculiaridades, tá? Ele trata da seguinte forma: ao propor a execução, dever do exequente, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com quais documentos, tá certo? No mínimo, instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, tá certo? Então, o título, uma letra de câmbio, uma nota promissória, né, um cheque, uma duplicata, deve fazer parte integrante dessa petição inicial, tá certo? Então, além do título executivo, que é uma dívida de valor, por ser uma dívida de valor, tá, o exequente também tem que juntar na petição inicial um demonstrativo do débito atualizado, até a data da propositura da ação. Ou seja, se esse título venceu há 1 ano atrás, né, e ainda não, obviamente, não ocorreu a prescrição, há 2 anos atrás, e se não ocorreu a prescrição, tá, então o credor ele tem que fazer a atualização monetária, computar eventuais juros, multa, né, tudo de acordo com o que consta nesse título, tá certo? E atualizar até a data da distribuição da ação. E esse valor é que será o valor dado à causa, tá? Além disso, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo. O que significa isso? A prova de que o devedor está inadimplente. Então, se eu tenho um título que se venceu em tal data e ele não foi honrado, é só mencionar na petição inicial que o título venceu naquela data e até a presente data ele não foi pago, né? Então, basicamente, são esses os requisitos principais, tá certo? Não esquecer, obviamente, de colocar os nomes do exequente, do executado, né? Fazer as devidas qualificações, assim como determina o artigo 319. Além disso, tá? Como é uma dívida de valor e por uma regra, tá? Geral do Código de Processo Civil, né? O objetivo é expropriar bens do devedor, o credor na própria petição inicial, o exequente na própria petição inicial, já pode indicar bens suscetíveis de penhora, né? Então, ou seja, assim que o credor estiver formulando a sua petição inicial, ele pode deixar um campo nessa peça falando para o juiz: Excelência, caso o devedor não pague o débito, tá? Já deixo indicado um carro, uma casa, uma moto, tá? Ou mais de um bem, tá certo? Para que seja penhorado esse bem. O que significa penhorado? É aquele ato de expropriação, tirar do patrimônio do devedor para futuramente satisfazer o crédito do exequente.
tá bom? Não se esquecendo o seguinte, a expropriação pode ser feita de que formas? Por meio de adjudicação. Exemplo, se tem o exequente ele está entrando com um processo de 100 mil reais, 100 mil reais, e o devedor, ao ser citado, não cumpre com a sua obrigação, não paga, e o credor já sabe que ele tem um carro no valor aí de 80 mil reais, o credor já pode indicar na petição inicial esse bem. Caso o devedor não pague, o juiz irá determinar a penhora desse veículo, tá? Feita a penhora, o credor ele tem a opção de pegar esse veículo para ele, tá? Para amortizar o débito. Então, se o débito é de 100 mil e o carro foi avaliado em 80 mil, o credor ele pode adjudicar esse veículo. O que significa adjudicar? Pegar esse veículo para transferir a propriedade do devedor para ele exequente, credor. E aí a execução será prosseguida, tá, pelos 20 mil reais remanescentes. Entenderam? Isso é adjudicação. Essa é a primeira opção dada ao credor, é a adjudicação. Se o credor não se interessar por adjudicar o bem do devedor, ele pode pleitear que este bem seja alienado, ou seja, seja vendido por meio de um leilão, que pode ser, às vezes, particular ou dentro do próprio processo, um leilão judicial. Aí, nós vamos ver futuramente como que funciona isso, tá certo? Mas basicamente é da seguinte forma, publicado isso no site do tribunal, em diário oficial, em jornal de grande circulação, para chamar as pessoas interessadas a participar desse leilão, e no dia essas pessoas vão dar seus lances, os valores que elas entendem cabíveis para arrematar esse bem, para comprar esse bem, tá? E aí, o vencedor desse leilão, ele vai depositar o valor no processo e vai ficar com o bem penhorado. Esse valor, ele vai ser repassado para o credor, tá? Até a satisfação do crédito dele. Basicamente é isso, tá? Então, após a confecção da petição inicial, tá? Essa petição ela vai ser protocolizada pela distribuição, né? O processo vai ser distribuído, tá? Esse processo vai ser recebido pelo juiz para verificar se a petição e os documentos estão em termos. O que significa isso? O juiz faz uma análise superficial da petição inicial e dos documentos que a instruem, né? Vai dar uma lida no título executivo, no demonstrativo do débito e demais documentos que compõem a petição, tá? Se a petição não estiver em termos, ou seja, não estiver em ordem com os fatos narrados lá, ou faltando algum documento, tá? O juiz ele vai determinar a emenda da petição inicial, né? Vocês se recordam que emenda significa correção, tá? Então o juiz determina a emenda, e eu trouxe aí para vocês no quadro, lá no artigo 801, o juiz determina que o exequente emende a petição inicial no prazo de 15 dias, tá? Sob pena do quê? De a petição inicial ser indeferida se ele não fizer a correção, tá certo? E aí, sendo feita a correção, ou num caso onde o processo de execução é distribuído e está tudo em ordem, ou seja, está em termos, tá? Eu trouxe aqui também o despacho inicial. Quando a petição inicial estiver em termos, tá? Nesse caso, o juiz recebe essa petição, ele verifica que está tudo em ordem, uma análise superficial, tá certo? E aí ele já fixa os honorários
para que o executado pague os honorários de 10%, honorários de advogado, lá nos termos do artigo 827 e 829, que eu estou fazendo o comentário. Tá? O juiz fixa 10% do valor da causa, a título de honorários advocatícios, determina a citação para que o executado, o devedor, promova o pagamento no prazo de 3 dias, e se o devedor fizer esse pagamento, tem que ser feito o pagamento integral, tá? Do valor objeto da execução, de custas e dos honorários advocatícios fixados pelo juiz aí de 10%, se o devedor fizer o pagamento integral, tá? No prazo de 3 dias, haverá, desculpa, eu falei de 10%, mas se ele fizer o pagamento integral desses valores no prazo de 3 dias, ele vai ter um benefício que os honorários de 10% serão reduzidos para 5%, tá? Isso é uma medida indutiva também, prevista aí no Código de Processo Civil. Eu estou fazendo o comentário dos artigos 827 e 829, tá? É uma medida indutiva para que instigue o devedor a fazer o pagamento no prazo de 3 dias. Então, ele fazendo esse pagamento, haverá uma redução pela metade, tá? Ao invés de pagar 10% dos honorários, o devedor vai pagar 5%, né? Vai ter uma redução de 50% aí em relação ao valor dos honorários, tá? E além disso, tá? Vai ter também uma ordem para o oficial de justiça penhorar bens à satisfação do crédito, caso não haja esse pagamento de 3 dias, no pagamento em 3 dias. Vocês devem se recordar que eu acabei de dizer que o credor, ao fazer a petição inicial, ele vai pedir para que o executado seja citado para pagar em 3 dias, e na própria petição inicial, o credor, se souber de bens existentes em nome do devedor, ele já pode descrever esses bens. E aí ele abre um campo na petição falando o seguinte para o juiz: Excelência, se o devedor, ao ser citado, não pagar no prazo de 3 dias, eu estou indicando um carro, uma moto, um terreno, uma casa, né, que está em nome do devedor. Então, novamente, no despacho inicial, né, quando ele recebe a petição inicial, o juiz fixa os honorários de 10% sobre o valor da causa, determina que o devedor, o executado, faça o pagamento no prazo de 3 dias. Se o devedor fizer o pagamento, haverá uma redução dos honorários de 50%. Ou seja, o devedor, o executado deverá pagar apenas 5% do valor de honorários de advogado. E além disso, se o devedor não pagar, tá, já vai no despacho do juiz uma ordem para que o oficial de justiça penhore tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito. Tá? E se o credor já indicou algum bem, o oficial de justiça vai e promove a expropriação, a penhora desse bem. Entenderam? Tá? E aí, uma coisa bastante interessante também, que eu reputo importante, né, seria a contagem do prazo. Como que se conta, como que se inicia o prazo aí de 3 dias para o executado promover o pagamento, caso ele pretenda, tá? O prazo de 3 dias, será que é a partir do momento que o devedor, o executado, recebe a citação lá do oficial de justiça? Não, não é dessa forma, tá? O prazo de 3 dias é a partir do momento que o mandado citatório é juntado aos autos do processo, tá certo? Então, novamente, o prazo de 3 dias se inicia a partir do momento que o instrumento de citação, o mandado de citação, é juntado aos autos do processo. Tudo bem? Outro ponto importante é no caso de litisconsórcio passivo,
O que significa isso? Será que numa execução pode haver 2, 3, 4 executados? Sim, pode haver mais de um devedor num processo de execução. E como que se conta o prazo de 3 dias para promover o pagamento? É importante sabermos que os prazos são autônomos. Significa o quê? Cada devedor terá o seu prazo, independentemente da citação do outro devedor no litisconsórcio, tá certo? Então, se houve mais de um executado, os prazos serão autônomos e eu coloco isso como, por analogia, a gente aplica o artigo 915, parágrafo 1º, porque o 915, parágrafo 1º, ele dá a forma de contagem desse prazo para a oposição de embargos. Embargos, logo mais nós veremos, tá? Que é um meio de defesa, é uma ação judicial que o devedor se utiliza para atacar o processo ou o título executivo, tá certo? Mas, por hora, nós temos que ter em mente o quê? Que o prazo se inicia a partir da juntada do mandado de citação aos autos do processo, tá bom? Uma outra situação que eu reputo importante é o seguinte: após a citação, quais são as atitudes que o réu pode promover? Acompanhem comigo aí no quadro, né, no PowerPoint, quais atitudes que o executado, né, melhor dizendo, que o devedor executado pode promover. Então, eu coloco aí que, de acordo com o artigo 828, o credor, após o recebimento... Desculpa, pessoal, aqui nesse caso, eu ainda não estou trabalhando quais atitudes que o devedor pode promover, não, desculpa. Eu vou tratar aqui com vocês quais as atitudes do credor, para evitar fraude à execução, tá? O que significa fraude à execução? A fraude à execução, ela está elencada, os casos estão elencados lá no artigo 792 do Código de Processo Civil. Fraude à execução nada mais é de tentativa do devedor, consciente ou inconscientemente, não vem ao caso se tem ou não má fé, tá certo? De regra geral, de frustrar a execução, tá? Então, por exemplo, tem um determinado bem penhorado, né? Foram tomadas todas as medidas por parte do credor para assegurar esse bem, que nós vamos ver quais são essas medidas, tá? E aí o devedor pega e aliena, vende esse bem para um terceiro, tá? Então, quais atitudes que o exequente credor deve tomar para evitar essa fraude à execução? Vamos lá. O artigo 828, ele dispõe da seguinte forma: o credor, após o recebimento da petição inicial aí pelo juiz, né? Ou seja, a partir do momento que o juiz recebeu a petição inicial, deu aquele despacho inicial que a petição está em termos e determina a citação do executado, tá? Isso significa que, por hora, o processo está regular. Estando o processo regular, de acordo com o artigo 828, o credor ele pode pleitear a expedição de uma certidão. É uma certidão que consta lá pleitear perante o próprio juízo, tá? E aí a serventia do juízo é que vai confeccionar essa certidão, tá certo? E é uma certidão que basicamente vão constar quais informações? O número do processo, o juízo, a comarca, identificação das partes, o valor da causa, tá certo? São informações básicas do processo. O credor, de posse dessa certidão, ele pode pedir para que os órgãos
competentes, no caso, cartório de registro de imóveis, delegacia de trânsito, tá? Promova a averbação dessa certidão junto a esses órgãos. Por exemplo, se o devedor ele tem um imóvel, né? Um imóvel matriculado no primeiro cartório de registro de Sorocaba, tá certo? O credor, ele poderá se dirigir ao primeiro cartório de registro de Sorocaba, verificar o número da matrícula do imóvel pertencente ao devedor e pedir a averbação junto a essa matrícula. Qual que é a consequência disso? Se alguém comprar esse imóvel, essa pessoa estará sujeita aos efeitos do processo de execução. Ou seja, tendo penhora sobre esse bem, tá? Esse terceiro que comprou, que adquiriu esse imóvel, não poderá alegar que o imóvel é de propriedade dele. Ou seja, vai ser ineficaz perante o credor essa compra e venda feita entre o executado e esse terceiro, tá certo? Sendo ineficaz, esse terceiro que comprou esse imóvel, tá, vai perder esse bem, tá, para esse processo judicial, ou seja, vai haver sim a expropriação, vai tirar esse patrimônio de quem quer que esteja para a satisfação do credor. Quando eu falo imóvel, pode ser também um veículo, né? Essa certidão essa certidão pode ser averbada junto à delegacia de trânsito e assim sucessivamente, tá bom? Até o próprio parágrafo 4º, eu transcrevi aí para vocês, o próprio parágrafo 4º do artigo 828, ele descreve o seguinte: presume-se em fraude à execução, à alienação ou à oneração de bens efetuada após a averbação. Ou seja, tendo essa averbação junto ao cartório de registro de imóveis, junto à delegacia de trânsito, se o devedor efetuar a venda de um bem, essa venda será considerada ineficaz. Será considerada ineficaz em relação ao credor, tá certo? O credor poderá sim buscar esse patrimônio para que ele seja eventualmente expropriado. Novamente, o que é expropriado? Ou adjudicado, o credor pega para ele esse bem, tá? E amortiza no valor do débito, ou esse bem será alienado, ou seja, será vendido por meio de um leilão, tá certo? Outro ponto aqui que eu estou tratando com vocês é a respeito de havendo penhora de bens suficientes à garantia do juízo, tá? Ainda em relação a essa certidão, né, de averbação junto à matrícula do imóvel, junto à delegacia de trânsito. O parágrafo 5º, ele diz o seguinte, que se, digamos, eu acabei descobrindo diversos bens em nome do devedor, diversos imóveis, por exemplo, tá certo? Eu posso pegar essa certidão expedida aí pelo Poder Judiciário e pedir para averbar em diversas matrículas, né, de bens em nome do devedor, tá? Para evitar eventual fraude à execução. Qual que é o próximo passo? O que pode acontecer no decorrer do processo? A existência de penhora. Então, digamos que eu esteja executando um crédito de R$1 milhão, tá certo? E aí eu encontro diversos imóveis em nome do devedor. Um imóvel de 200 mil, outro imóvel de 400 mil, outro imóvel de 800 mil, né? E assim sucessivamente. Eu posso pegar, eu credor, e averbar essa certidão em cada um desses imóveis. Notem que ainda não ocorreu a penhora ou as penhoras desses imóveis. Então, o parágrafo 5º do artigo 828, ele vem
dispor o seguinte: ocorrendo a penhora ou as penhoras, né, pelo valor do crédito do exequente, né, que seria de R$1 milhão, digamos que eu consegui averbar 8 certidões em 8 matrículas, tá? Só que desses 8 imóveis, 4 já me satisfaz o crédito, entendeu? O que eu tenho que fazer em relação aos outros 4 imóveis após a realização das penhoras? Ocorridas as penhoras, verificando os valores dos imóveis, tá? Em relação àqueles imóveis que não vão interessar porque as penhoras já ocorreram de forma satisfatória e pelo valor do crédito que eu estou executando, tá? Esses imóveis que não me interessam mais para serem penhorados, eu tenho que pleitear, tá, a baixa dessas averbações, tá certo? Porque se eles não me interessam mais, eu não vou mais não vou precisar penhorá-los, então é justo que esses imóveis tenham essas matrículas com as baixas dessas certidões ocorridas, para que o devedor, caso ele queira alienar, caso ele queira onerar esses bens, ele vai poder fazer isso sem problema algum, tá? Então eu trago aqui para vocês o seguinte tema: havendo penhora de bens suficientes à garantia do juízo, o exequente deve providenciar o cancelamento das averbações relativas aos bens que não foram penhorados, tá? Até porque se ele não fizer isso e causar prejuízo ao executado, tá certo? Ele poderá responder por eventual reparação de danos caso o executado tenha algum prejuízo. Tudo bem? Então, novamente, eu tenho um crédito lá de R$1 milhão, tá certo? Tenho um crédito de R$1 milhão. Descobri 2 imóveis em nome do devedor. Um imóvel de R$1 milhão, tá certo? E outro imóvel de 800 mil. Ou seja, se o meu crédito é de 1 milhão e eu já tenho e descobri 2 imóveis que somam 1 milhão e 800 mil, eu posso sim averbar essas certidões, tá certo? Nos 2 imóveis. Só que a partir do momento que foi feita a penhora, por exemplo, daquele imóvel de R$1 milhão, não me interessa mais aquele imóvel de 800. Então, eu vou pedir a baixa da averbação daquela matrícula do imóvel de 800 mil e o devedor poderá fazer o que ele bem entender em relação àquele bem. Entenderam? Tá. Agora, nós vamos ver aqui a citação do executado, né? O que eu quero trabalhar com vocês em relação à citação do executado? A citação do executado, a regra geral, é feita de forma pessoal, tá? Forma pessoal, ou seja, a regra geral é feita via oficial de justiça. Então, eu leio aqui, a regra geral é feita via oficial de justiça, tá? Entretanto, pode ocorrer, tá, a citação ficta no processo de execução. Isso é possível. O que é a citação ficta ou citação fictícia? São as citações feitas por hora certa ou via edital. Então, por exemplo, se o executado estiver se ocultando de receber a citação, tá, o credor pode, o exequente pode pleitear a citação por hora certa. Se porventura não se encontra o executado em lugar nenhum, mas ele não está se ocultando, tá? Ele está em lugar incerto e não sabido, tá? Então o credor pode pleitear a citação via edital, tá certo? Só que nós nunca devemos esquecer da figura do curador especial. A figura do curador especial também é aplicada no processo de execução. E para isso nós temos até uma súmula, a súmula 196 do STJ, que dispõe o seguinte:
Ao executado que citado por edital ou hora certa permanecer revel, será nomeado curador especial com legitimidade para apresentação de embargos. O que significa isso? Que se o executado citado por hora certa ou via edital não comparecer no processo, não constituir advogado, né, não juntar procuração de um advogado aos autos, tá? O juiz obrigatoriamente, lá nos termos do artigo 72, inciso 2º do CPC, obrigatoriamente deve nomear um curador especial. E esse curador especial vai defender os interesses do executado, tá certo? Inclusive promovendo até embargos à execução, que é a matéria de defesa, tá? É a ação judicial que o executado tem para atacar o processo ou o título. Então, isso que eu achei bastante importante, interessante para vocês em relação à citação do executado, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou trabalhar com vocês, após a citação do executado, quais atitudes ele pode promover, tá bom? Então, até o próximo vídeo aí, pessoal. Obrigado.